Então a palavra de hoje se chama O Amor de Deus Revelado em Oséias. Todo mundo conhece Oséias? Oséias não, conhece o livro de Oséias, né? Todo mundo conhece? Um livro maravilhoso, difícil de entender, mas é um livro maravilhoso. E hoje vocês vão entender realmente a revelação que esse livro traz para nós. Amém? Mas eu vou falar sobre o amor de Deus que é revelado neste livro. Mas você tem ideia do tamanho do amor de Deus? Não temos ideia. Imaginamos assim que um oceano inteiro pode caber dentro de uma colher? Não pode. E nossa mente humana, temos capacidade de entender o amor de Deus? Nós não temos capacidade de entender o amor de Deus. Da mesma forma, do oceano cabe na colher. E nós também não temos capacidade de entender o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele tem data e hora para acabar. Sabia? Ele se acaba, sabe quando? Quando começa a justiça de Deus. Naquele momento, você não está mais aqui, que aí vem a justiça. Que se você amou realmente a Deus ou não. E a palavra é bem clara, quando você ama Deus, você faz o quê? Você obedece. Quando você ama o teu pai ou sua mãe, você obedece. É amor. Então a palavra diz que nós declaramos nosso amor a Deus, nós obedecemos a palavra dele. Amém? Glória a Deus. E falaram sobre o profeta Oséias. Ele foi um dos 12 profetas de Israel do século 8 a.C. E era filho de Beri. Ele exerceu seu ministério durante o governo de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, que eram reis de Judá, e durante o reinado de Joás, que era filho de Jeroboão, de Israel. Sabia que foi dividido o reino, né? Ficou Judá e os levitas no lado, na tribo de Judá e Jerusalém, e depois ficou as 10 tribos do outro lado. Dividiu o reino. E ali, o reino de Israel, desde quando começou, o primeiro rei que começou foi Jeroboão I, esse aqui é o Jeroboão II. Ali, aquele povo se perverteu, não teve um rei que servisse ao Senhor. E quando o rei não serve a Deus, geralmente a população, o reino todo, se perverte, se muda de opinião, eles começam a adorar outros deuses. E a ira de Deus estava sobre aquele povo. A ira de Deus estava ali. Deus, Oséias estava ali manifestando, né? Falando, declarando, através da vida de Oséias. Deus usou a vida de Oséias para declarar o que estava acontecendo com aquele povo, com o povo de Israel. E hoje vamos entender hoje. Então, tipo, você abrir o livro em Oséias, você vai permanecer nesse livro o tempo todo. Tá? Abre em Oséias capítulo 4. Não abre, você não fecha não. Porque nós vamos ler vários versículos no livro de Oséias hoje. Então nós vamos entender agora nesse capítulo 4, versículo 11 ao 14, o porquê da ira de Deus sobre o povo de Israel. A ira de Deus. Oséias 4, versículo 11, 14. Amém? Oséias depois de Daniel. Show? Oséias 11? 4, 11. Se você não achar, você acha Daniel. É o próximo. Amém? Glória a Deus. Então vou ler aqui. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram ao seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então eu estava aqui, desde quando Jeroboão I, que depois de Salomão, que veio a dividir o reino se dividiu em dois, o povo de Israel
se perverteu de tal forma que até o rei Acabe foi um dos piores, que ele casou com Jezabel. Todo mundo sabe da Jezabel. Jezabel foi uma mulher muito perversa, muito perversa. E ali, Joás, inclusive, Joás foi o rei que eliminou toda a família de Jezabel. Houve uma profecia que Deus ia eliminar toda a família de Acabe, sobre a face da terra, para que não viesse, o reinado lhe viesse perseverar. Mas naquele momento, realmente, inclusive, o Joás, mesmo servindo ao Senhor, num tempo, ele voltou a se perverter novamente. E o povo voltou a sacrificar aos deuses, e adorar os deuses. E aqui fala né, que o povo, eles procuravam consultar um pedaço de madeira. Negócio doido, né? A consultar um pedaço de madeira. É isso que o povo está fazendo. O que é hoje? Isso aí. Consultavam as imagens. Eles pegavam uma árvore, uma madeira, e uma parte eles queimavam para fazer o seu almoço, né? E outra parte eles faziam uma imagem e adoravam. E isso era prostituição. Não só isso, como a desobediência a Deus era uma prostituição. Então Deus ele usou a vida de Oséias para mostrar o quanto o povo de Israel estava se prostituindo. E o que é prostituição espiritual? É ser fiel a Deus servindo a outros deuses. E eles serviam vários deuses, Deus Astarote, Baal, ali vai, sacrificando eles incenso e sacrificando os animais, e até, infelizmente, sacrificavam até seus filhos. Teve reis que sacrificou o próprio filho para Baal. Isso é muito louco, o negócio desse, misericórdia. E ali, Oséias veio a simbolizar, né, com a vida dele. O profeta Oséias pregou a palavra de Deus ao povo de Israel. Ele veio pregando, né, a palavra. Só que Deus falou para ele assim: Oséias, você vai fazer o quê? Você vai se casar. Você vai se casar, Oséias. E aí, maravilha, né? Você imagina bem, vocês têm filho, né? Você tem filhos. Imagina bem o teu filho fala assim para você: mamãe, papai, vou me casar. Maravilha, eles vão ficar felizes, não vão? Aí eu falo assim: mas quem que é a tua noiva, filho? Quem é a sua noiva? Aí eu vou falar para você: minha noiva é uma prostituta, tirei ela do prostíbulo. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ficar felizes ou vão ficar tristes? Só que Oséias, Deus mandou para ele assim: você vai casar com a prostituta. Você vai lá no prostíbulo, você vai retirar essa mulher de lá e você vai casar com ela. E essa mulher chamava Gomer. Gomer representa o povo de Israel. Essa mulher prostituta representa o povo de Israel. E Oséias, o que ele representa aqui? Ele representa o Salvador. Porque o nome Oséias, sabe o que significa Oséias? Oséias significa Salvador. Assim como Jesus, o Salvador, como Josué também significa Salvador. E Oséias também. Porque Oséias, ele simbolizou, neste momento, Jesus. E a prostituta, o povo de Israel. Assim como também hoje o povo também está se prostituindo. O povo, de servir a um único Deus, estão servindo a vários deuses. Ou de repente nem serve a um Deus, esse Deus serve a Deus e vários outros deuses junto. E tem pessoas que nem a Deus serve só a outros deuses. Esse é prostituição. E muitas vezes nós mesmos, o que nós fazemos? Nós estamos na presença de Deus e nós prostituímos como? Com pecado. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Isso é prostituição. Para Deus é prostituição. Ela simboliza essa mulher, a Gomer. E seu casamento representou o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Pois o povo traía Deus com a idolatria. Então você está em Oséias, você vai abrir lá no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Aqui vocês vão conhecer como que foi a história de Oséias com a prostituta. Oséias 1 e 2. Amém? Tá assim. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu e desviando-se do Senhor.
Então, o que está falando aqui? Que ele ia tomar uma prostituta como esposa, e ele ia ter filhos de prostituição. Aqui não fala se os filhos que ele teve, se era dele ou se era da prostituição, se realmente era de outros, porque ele casou com ela, mas ela continuou se prostituindo. Você tem que entender que, através das palavras, que ela continuou se prostituindo com outros homens. Aí os filhos que vieram, não se sabe se era de Oséias ou se não era. Mas, de qualquer forma, ele se tomou como fosse dele. Oséias tomou como fosse dele. Amém? Então, aqui continuando aí no versículos 3 e 5, aqui Gomer, sua esposa, concebeu o primeiro filho. O primeiro filho é Oséias. Então está assim, capítulo 1, versículo 3 e 5, ao 5. Está assim: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, esse vale de Jezreel é o vale de onde Jezabel foi morta. Nesse vale. Então ele pôs o nome do primeiro filho relacionado a este vale onde foi morta Jezabel, que é o pior reinado que existiu ali, de perversidade, tanto de Jezabel como o rei Acabe. E o primeiro filho levou o nome deste lugar. Aí veio o segundo filho de Oséias. Está assim, no versículo 6. Continuando aí. Tomou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Loruama. O que quer dizer Loruama? Quer dizer desfavorecida ou não amada. Esse é o nome da filha de Gomer. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Então a ira de Deus estava tanta que Deus já falou que nem vai perdoar. Mas Deus é misericordioso, não é mesmo? Quando nós voltamos para o Senhor, nós entregamos, pedimos perdão, nós humilhamos diante de Deus, nós quebrantamos o coração de Deus. Porque se for analisar aqui, quantas vezes Deus falou assim que eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com esse povo, eu não vou ser mais o Deus deles. Deus falou várias vezes, mas Deus é misericordioso. Quando Ele fala, nós quebrantamos o coração de Deus com nossas orações e nosso arrependimento. Ele é bem claro. É bem claro na palavra de Deus, quando nós recebemos as misericórdias do Senhor. E aqui está chamando essa filha de Gomer com Oséias, né? Não sei se é filha de Oséias ou não, mas pôs o nome de desfavorecida, de não amada, está se referindo ao povo de Israel, a perversidão do povo, o povo que não estava servindo mais a Deus, que estava em idolatria e fazendo coisas horrorosas, e não é diferente do dia de hoje. Não é diferente. Nós temos um povo de Deus, né? Maravilha, glória a Deus. Mas tem um povo lá fora que está fazendo perversidade. Perversidade. E nada incomoda eles. Estão lá fazendo, está tudo certo, tudo maravilhoso. Nada o incomoda, infelizmente. Continuando em Oséias 1, capítulo 1, versículo 8 e 9. Está assim: depois de haver desmamado a desfavorecida, que é a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho. E agora veio um filho homem. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Loami, que quer dizer não o meu povo, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Está vendo a de Deus, como Deus falou assim: eu não serei mais o seu povo? E vocês não são o meu povo, e nem eu serei o seu Deus. Eu vejo a ira de Deus falando, quer dizer, simbolizando, usou a vida de Oséias para simbolizar aquela perversidade que estava havendo naquela época. E foi desde lá de apóstolo Salomão até o exílio para a Babilônia. Não sei mais o tempo que levou isso aí, eu creio que levou em torno de 400 anos, talvez, mais ou menos. 400 a 500 anos. E isso mostra que como castigo de Deus, né?
O povo de Israel seria rejeitado, estava sendo rejeitado por essa perversidão que estava vivendo. Porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Continuando aí no capítulo 2, passa para o capítulo 2, falando aqui sobre a esposa de Deus. Interessante que lá no Novo Testamento, né, fala que a igreja, nossa igreja, somos a noiva de Jesus Cristo. E fala também em outros versículos, fala que nós somos esposa de Jesus, já somos esposa dele, declarando como esposa. Lá no Velho também, o povo de Israel, o povo de Judá, eles eram considerados como esposa de Deus. Aqui não vamos ver nesse versículo, capítulo 2, versículo 2 também. Está assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela é a minha mulher, e eu sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Então está falando aqui, Deus, ele tem um povo de Israel como esposa. Só que nesse momento, a esposa de Deus estava adulterando, estava em adultério, em prostituição. Toda vez que o povo afastava de Deus, adorava outros deuses, às vezes acontece muito hoje, as pessoas servirem a Deus e servirem a outros deuses, não é mesmo? É ou não é? Então o que está acontecendo nesse momento? Está havendo um adultério ao marido, ao noivo. E tem aqueles que nem noivo é. Não, aqueles que não servem nem a Deus, ou servir só os ídolos, somente os ídolos, não serve a Deus. Então aquele lá não tem nem Deus como esposo, né? Já não está nem adultério contra Deus, né? Mas aqui estava havendo adultério, porque o povo era o povo de Deus, era esposa de Deus e estava havendo adultério. Mesma coisa nós, que somos noiva de Jesus Cristo e nós de repente caímos no pecado. Ou até mesmo adorando um outro Deus, ou até mesmo adorando o dinheiro, que fala muito do dinheiro, é o Deus Mamon. Quando você adora o dinheiro, você põe o dinheiro em primeiro lugar, você está atraindo a Deus também. O adultério está adulterando a Deus. Então nós vamos ver que sempre foi, né? O povo de Deus sempre foi esposa, noiva. Amém? E aqui, no capítulo 2, versículo 4 ao 10, falando de Israel e os seus deuses mortos. Vamos ler do 4 ao 10. Está assim: e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquelas que concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á, sem, contudo, os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que é o que lhe dei o trigo, e o vinho e o óleo, e lhe multiplicarei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei-me e reterei no seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deveria cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém os livrará da minha mão. O que está falando aqui? Que o povo, eles estavam servindo, eles estavam um Deus, de repente resolveram a servir aos deuses, que falaram que é os amantes. E ali, quando eles serviam os amantes, eles queimavam incenso, eles davam oferta, o ouro, a prata que eles tinham, eles davam aos amantes, que é os ídolos. E Deus está falando aqui que tudo isso foi Deus que deu, foi o marido que é Deus. E ele que dava ainda para eles. Mas logo no tempo, o que acontecia? Eles começavam a ter escassez. Você vai para aí, mas eu estou servindo aqui aos deuses e agora estou passando fome. Porque no momento que você está servindo aos deuses, o Deus também te dá. Mas de repente ele corta e não te dá mais. Aí você começa a passar escassez. Aí de repente ele nota que ele está servindo o Deus errado.
Aí o que eles fazem? Eles voltam para o Deus. E Deus recebe de volta, porque eles vêm arrependidos. Eles vêm quebrantados diante de Deus. E Deus, Ele perdoa na sua infinita misericórdia. Mas Deus não deixa de punir. É como eu falo, o pecado ele tem consequência. Todo pecado tem consequência. Então não adianta você, vou fazer um pecadinho aqui, depois eu arrependo e volto para Deus. Não adianta, aquele ali vai gerar uma consequência. Então não vale a pena nós entrarmos no pecado. Então nós temos que deixar de servir aos deuses, servir somente a um único Deus, somente a um Senhor. Deixar a prostituição de lado. Porque Deus considera, né, um pecado, ou um afastamento de Deus, ou servir a um outro Deus, outros nomes, a um outro nome que não seja a Trindade. Né? Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas nós consideramos que Trindade seria o Pai, Filho e Espírito Santo. Você saiu da Trindade, você está adulterando. Você é adultério. Você tem um Deus, um marido, está adulterando. E Deus fica irado, não fica? Mas Deus é tão bom que Ele te recebe de volta quando se arrepende. Amém? Glória a Deus. E aqui, neste período, Gomer, se for analisar, né, os filhos que ela tinha, né, os nomes que ela recebeu, o que ela fazia? Ela estava junto com Oséias e ela adulterava. Tinham filhos, e outra vez que ela se afastava de Oséias, Oséias ia atrás dela e trazia ela de volta. E ela voltava a adulterar de novo, e Oséias buscava de volta. E teve um momento que ela foi adulterar com um senhor rico, que praticamente deu ouro a ela, deu coisas preciosas para ela. E ficou com ela, e esse homem, que estava em adultério junto com Gomer, ele era poderoso. Só que aí não tinha como mais Oséias buscar a mulher dele. Mas Deus falou para você, vai lá e vai buscar ela. Você vai trazer ela de volta. Deus mandou, você vai trazer. Ele falou assim, mas de novo Deus? Sim, de novo, vai lá. Porque Deus tinha algo para falar com o povo de Israel através de Oséias, através da história de Oséias. Ele falou com o povo e falou conosco. E está falando hoje conosco. Amém? Vamos ler lá em Oséias capítulo 3, versículo 1 ao 3. Oséias 3, 1 ao 3. Está assim: disse-lhe o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, comprai-a pois para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhes disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem sairás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Então, neste momento, Deus mandou novamente a Oséias, vai lá e busque a tua esposa. Só que neste momento, ela servia a um homem poderoso. Aí este homem exigiu de Oséias um valor a ser pago pela esposa dele novamente. E ele tinha que fazer? Oséias, eu não sei, naquela época o alimento custava muito caro. Hoje o alimento é barato, porque hoje tem maquinários, hoje a produção de alimentos é muito grande. Então barateou muito. Naquela época era muito caro. Quanto que valia? Ele teve que dar por ela 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Eu não sei qual é essa medida. Talvez seria 1 saco e meio de cevada, talvez, um alimento. Quanto não valia isso? Valia muito dinheiro. Ele teve que pagar. Então Oséias teve que talvez sangrar suas mãos, suor, para obter essas 15 peças de prata e obter esse 1 homer e meio de cevada, para lá resgatar a sua esposa. Aí eu pergunto para vocês, igreja, onde que está Jesus nessa história? Vocês entenderam? Jesus, ele estava lá na glória, lá no céu, cheio de anjos. Aí ele falou assim para os anjos, o homem está prostituindo, o homem está em pecado, está adulterando. Ele falou assim, eu vou lá na terra, eu vou morrer para este povo.
Os anjos com certeza devem ter falado, como assim, Jesus? Você vai morrer por um povo desse? Povo adúltero? Um povo, você acha que vale a pena morrer por esse povo? Deve ter falado para ele, né? Não sei, não está na palavra. Mas Jesus falou assim, não, eu vou. Aí um anjo deve ter falado para ele assim, não, deixa que eu vou morrer no seu lugar. Jesus falou assim, não, é eu que tenho que morrer por eles. Por quê? Porque um criador, a criatura não pode morrer por outra criatura. Somente o criador pode morrer pela criatura. E Jesus, ele é o criador. Jesus desceu a sua glória. Ele veio, ele não pagou por nós 15 pratas, 15 peças de prata e nem 1,5 homem de cevada por nossas vidas, pela a sua noiva. Ele pagou sangue, e todo o seu sangue. Esse foi o preço que Jesus pagou pela sua noiva, pela sua esposa. Simbolizando Oséias, que teve que pagar um preço pela sua esposa, para trazer ela de volta. E ali, a esposa de Oséias, ela se tornou fiel. Ela viu o quanto ele amava ela, quanto Oséias amava Gomer. Mesmo sendo prostituta, ele ainda amava ela, ele nem ia resgatar ela. E Jesus veio, ele pagou um alto preço por nós, pela tua noiva, pela tua igreja. E nós, muitas vezes, nós nos prostituímos com o pecado, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, vamos adorar outros deuses, e muitas vezes nós voltamos. E quando nós voltamos, Deus ele nos perdoa. Assim, Jesus, como ele nos ama, ele está ali, pronto, de braços abertos, para nos perdoar, para nos lavar com o sangue, aquele sangue precioso que ele pagou lá na cruz por nós. E ele nos deu o livre-arbítrio de nós entregarmos a ele ou não. Assim como Gomer também, se ela não quisesse vir com ele, ela tinha um livre-arbítrio também. Ele pagou o preço, estou pagando o preço, venha comigo. Mas ela fala assim, não, eu não quero. Ela tinha liberdade. E nós também temos a liberdade de não querer aceitar o sacrifício, o preço que Jesus pagou por nós. Mas nós aceitamos. E nós vamos continuar. Senão, não importa o pecado que você cometer daqui para frente, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Se você cometeu um pecado ou não cometeu, se você afastar dos caminhos do Senhor, se você não acontece, não importa o que você fizer, você pode voltar para os caminhos do Senhor. Jesus está com os braços abertos para te receber. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Vamos ser fiel ao nosso Deus. Embora muitos tempos atrás nós nos prostituímos, eu mesmo me prostituí tanto tempo, prostituindo, servindo a outros deuses, nem mal conhecia a Jesus, mal conhecia ao Deus Todo-Poderoso. E eu não quero cair, eu não quero mais afastar dos caminhos do Senhor, eu quero permanecer fiel ao Senhor. Muitas vezes nós estamos no pecadinho, né, que nos afasta de Deus, mas Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Amém? Eu convido a igreja a ser fiel ao nosso Deus, ao Deus maravilhoso, ao único soberano, Jesus Cristo, aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, pelo seu sacrifício naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Amém?